Atenção caçadores, a maior update de Phasmophobia dos últimos tempos chegou. A Chronicle já está entre nós e ela muda muita coisa, desde o jeito que você investiga até como você ganha dinheiro e XP. Se prepara porque hoje eu vou te mostrar tudo o que mudou e o que você precisa saber para jogar nesse novo update. Vamos começar com o que mais chamou a atenção de todo mundo, o novo sistema de mídia. Esquece aquela ideia de sair tirando foto de tudo que se mexe. Agora o jogo separa as evidências em 3 tipos: foto, vídeo e som. Primeiramente, as fotos continuam existindo, mas elas foram reformuladas. Agora você só pode tirar 5 fotos por contrato, então acabou aquela farra de ficar spamando foto de sal para preencher o álbum logo. Agora as fotos servem para capturar coisas mais específicas, como uma leitura de MF, um crucifixo queimado ou até a própria forma do fantasma, que agora pode ser capturada em forma física, dots, sombra e translúcida, e elas contam como tipos de fotos diferentes, hein? Já para portas mexendo, objetos voando ou luzes piscando, isso tudo agora entra na próxima categoria: vídeo. Pessoal, a partir de agora você pode gravar 5 vídeos por contrato com sua câmera de vídeo, olha só. Para isso é só segurar o botão de usar, que no caso do PC é o botão direito do mouse, enquanto tiver com a câmera de vídeo na mão. A câmera sempre vai mostrar um aviso quando tiver algo que possa ser gravado no quadro. E agora é hora de você virar um verdadeiro cinegrafista paranormal. Você pode gravar o fantasma andando, interações com objetos, crucifixos queimados, orbe fantasma e muitas outras coisas que você vai descobrir por aí. Pessoal, um detalhe interessante que eu esqueci de colocar no roteiro e lembrei aqui na edição. Agora você também consegue fazer tanto foto quanto vídeo do fantasma em formato de névoa, que é quando ele faz aquele evento que a gente chama de airball. Bacana, né? E agora vem minha parte favorita: gravações de som. O novo equipamento, chamado gravador de som, permite gravar até 3 áudios por investigação, e ele pode pegar sons bem únicos: voz na Spirit Box, barulho do MF tocando, choros, risadas e até o fantasma cantando. É uma camada de imersão a mais que deixa as investigações muito mais interessantes, e é meio bizarro também. E o melhor é que você escuta, grava e depois pode ouvir no diário o som que você gravou. Para usar esse novo equipamento também é bem simples, basta ligar ele e esperar que um som aconteça. Quando você começar a ouvir algum som e ver algum indicador na tela do gravador, é só encontrar onde a fonte do áudio está mais forte e segurar o botão para gravar. Agora, o que a gente faz com toda essa mídia? Entra aí o novo sistema de Unique e Duplicate. É o seguinte: chega de tentar tirar uma foto do fantasma e se deparar depois com uma foto de sal pisado 2 estrelas. O que era bem raro, mas acontecia muito, né? Vou morrer. Deu uma foto de sal pisado, sério isso? O sistema de estrelas já era e foi substituído pelo sistema de mídias únicas. A primeira vez que você captura uma mídia específica, ela conta como Unique, que já eles devem traduzir para único. E isso te dá uma recompensa total em dinheiro, mas se repetir o mesmo tipo, por exemplo, 2 fotos de MF, a segunda já será considerada Duplicate, e aí a recompensa é bem menor. E além disso, para uma investigação perfeita, agora é necessário encher o diário de mídias únicas. Ou seja, o jogo quer que você diversifique e saia da sua zona de conforto. E para ajudar, agora dá para você deletar até 3 mídias por missão, caso acabe gravando alguma coisa duplicada sem querer. E tem um novo sistema de recompensa extra, viu? Se você estiver usando equipamentos de Tier 2 ou 3, você ganha um bônus para cada mídia gravada, de $1 ou $2 a mais. Isso te ajuda na progressão, que aliás também foi redesenhada. Agora, ao invés de desbloquear itens um por um, você desbloqueia grupos de itens. Por exemplo, lá no nível 80 você pega o crucifixo Tier 3 e o incenso Tier 3 juntos e escolhe qual comprar primeiro, ao invés de ter que esperar para lá do nível 90, né? Outra mudança grande veio no monitor do caminhão. A tela foi redesenhada e dividida em 3 áreas: câmeras do mapa, câmeras de vídeo e câmeras de cabeça. Você pode assistir até 5 feeds ao vivo ao mesmo tempo. E o melhor, você consegue gravar vídeos direto dali, do conforto do caminhão. Perfeito para quem gosta de investigar sem morrer. E falando de mudanças visuais, a interface geral do jogo também passou por umas mudanças. Tá tudo mais bonito e organizado aqui na tela do lobby, e você consegue filtrar as salas por dificuldade, óculos de realidade virtual, ou se é obrigatório ter microfone na partida. Além de deixar claro se o estilo de gameplay da sala é algo mais casual, mais tryhard ou um roleplay. O nome do mapa atual e a dificuldade também ficam visíveis antes de entrar na partida. E agora, a galera que joga no controle tem um auxílio de mira e um feedback visual a mais, para ajudar a pegar aqueles itens enquanto você está correndo do fantasma. E é claro, teve mudança nos fantasmas também. O Goryo agora tem muito mais chance de mostrar evidência de dots, o que é uma ótima pedida, visto que era muito difícil de ver um dot de Goryo.
E a Banshee, que assim como o Goro não trocava de cômodo favorito, agora pode trocar, então é melhor tomar cuidado. Além disso, o crucifixo ganhou um visual de cooldown, para você saber que ele já esfriou. É uma mudança visual, mas é bem bacana. Pessoal, mais uma anotação do editor aqui, que no caso sou eu mesmo. Eu acabei de perceber uma coisa bem bacana. Por mais que seja só uma mudança visual, isso pode ser muito útil nas caçadas. Porque eu acabei de notar que a animação de resfriamento do crucifixo dura praticamente exatos 25 segundos, que é o tempo mínimo que o fantasma espera para caçar novamente, depois do crucifixo ser queimado. E é claro que eu não podia deixar de falar dessa mudança bem legal aqui no lobby. Finalmente preencheram aqui esses expositores e colocaram um troféu para cada conquista do jogo. Além dos troféus de eventos sazonais que já existiam, agora a gente tem um troféu para cada conquista que a gente desbloquear no game. E além disso, aquelas conquistas de descobrir um fantasma e sobreviver, que tem um para cada fantasma do jogo, ficou bem bacana aqui. Cada um dos fantasmas foi representado de uma maneira que representa as habilidades dele. Então a gente tem aqui o Poltergeist com vários objetos rodando, a Banshee, que tá aqui com umas ondas de voz saindo aqui da boca, o Shade meio apagado aqui, e o Mímico que vai rodando entre todos os fantasmas. Bem bacana, né? Compensa bastante agora pegar todas as conquistas para ter esse painel bonito aqui em exposição. Esse update muda bastante a forma como a gente joga o Phasmophobia. O novo sistema de mídias dá muito mais imersão e possibilidades para nossas partidas, sendo até mais desafiador em alguns momentos. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like e comenta aí qual foi sua parte favorita da atualização. Não deixe de se inscrever no canal para não perder as próximas investigações e participe do nosso grupo do Discord para encontrar mais caçadores para jogar.